Olá a todos, eu sou Matheus Lassan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Hoje eu quero comentar com vocês sobre as repercussões que o último vídeo que nós fizemos teve, os comentários que várias pessoas como Miorinho, Thales, Muniz fizeram a respeito e, principalmente, mostrar para as pessoas aqui nesse vídeo que a real intenção do processo que o Marcelo Andrade quer mover contra a minha pessoa não é uma injúria, não é uma calúnia, não é uma difamação, é porque eu provei tudo aquilo que eu disse. Então isso vai ficar bem claro no vídeo de hoje. A gente vai fazer alguns reacts e vamos comentando aqui. Então antes de começar o vídeo, eu peço a você considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, comentar nesse vídeo. Isso vai ser muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e mostre para cada vez mais pessoas. E compartilhe com o máximo de pessoas, porque a partir de agora estaremos aí sofrendo esse tipo de perseguição, de assédio. É complicado, eu espero e conto com o apoio de todos vocês. Então vamos lá. Sobre a questão do processo propriamente dito. Todo mundo, até o momento, foi unânime em dizer que Marcelo Andrade plagiou. Ele copiou e não colocou fontes. Todo mundo, mesmo os mais árduos defensores do Marcelo Andrade, as pessoas que se colocaram ao lado dele. Mesmo aqueles que não gostam da minha pessoa, mesmo aqueles que não gostam do nosso trabalho, que não concordaram, não gostaram da repercussão que teve, admitiram que houve plágio. Isso aí é fato inegável. Segundo, todo mundo está dizendo que o processo é uma coisa injusta. E a principal razão desse processo não é a difamação, não é a injúria, porque muita gente antes de mim já fez piada, já fez sátira, já zombou com a cara do Marcelo Andrade e ninguém nunca processou, nunca foram processados. O próprio assessor, o sócio do Marcelo Andrade, quando eu perguntei se ele iria processar o Rafux, ele me respondeu: ué, mas isso dá dinheiro? Aí eu respondo: não dá dinheiro me processar, eu garanto pra vocês. Então por que eles estão tentando me processar? A diferença entre a minha crítica e todas as outras que vieram antes da minha é que eu provei o que eu falei. Eu provei, incomodou, e aí restou o quê? Não dá pra fazer react com a linguinha de fora lá, zombando do meu vídeo. Vai ter que fazer o quê? Vai ter que se explicar. Não conseguiu se explicar, vai ter que processar. Ou seja, vai ter que recorrer à justiça estatal para me calar. Isso é uma injustiça. E isso é reconhecido por todos. Então eu quero colocar pra vocês agora o vídeo do Thales falando sobre o caso, para que vocês vejam e a gente vai acompanhando junto. Não, gente, de verdade, para de passar pano, não tenta, tá? Eu já investiguei já. Eu aqui, Thales locuta causa finita. O Marcelo Andrade, ele realmente plagiou e ele foi incapaz de mostrar o contrário. Se ele tiver... Quem é que vai dizer que não, né? Se eu tivesse fraudado, ou seja, adulterado a Wikipédia, seria muito fácil comprovar isso daí. Não fez por quê? Se tivesse certo, ele faria um vídeo facilmente refutando e ele não mostrou absolutamente nada. De verdade, gente. O Marcelo Andrade, ele claramente plagiou, tá? É impossível. E aí ele falou que vai processar ele, né? Tipo, cara, ele basicamente provou que o Matheus Lardão tá certo, no sentido de mostrar, né? De novo. Então eu parabenizo até o Thales nesse sentido, apesar das discordâncias, das brigas que nós já tivemos aí no passado. Parabenizo por estar admitindo a verdade, por estar falando a verdade, a coisa como ela é, tal como ela é, que a justiça precisa ser feita. E que o que está acontecendo dessa forma, de fato, prova todos os meus pontos. Então, o Miorinho, ele falou algumas coisas sobre as minhas críticas, disse que eu não conseguiria provar tudo aquilo que eu provei, mas eu acho que é o seguinte: quando eu falei do caráter da pessoa, e aí ele não responde refutando os meus pontos, mas ele responde me processando, sabendo que ele pode, por causa do, né, falaram que na Fos Carmeli tem desembargador, tem isso, não sei o quê, ou seja, é desproporcional. Desproporcional. É injusto de fato. É injusto de fato. E eu acho que nesse ponto, sim, através das atitudes do Marcelo Andrade, eu consigo provar os fatos. Consigo provar os meus pontos. Por quê? Com outras pessoas que o satirizaram, que o injuriaram, que o difamaram, que o caluniaram. Não estou dizendo que eu fiz isso, tá bom? Deixando bem claro. Não fiz. Mas com outras pessoas que provavelmente poderiam ser acusadas de terem feito isso, ele não processou. Mas comigo processou, por quê? Porque não conseguiu responder, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Agora eu quero colocar o vídeo do Miorim, um resumo da live dele, porque a live é bem grande, e a gente vai comentando alguns trechos aqui. Veja que ele está certo na denúncia dele. Quando ele coloca a denúncia dele, ele está certo. Realmente é algo complicado você fazer isso. É algo que não é legal. É algo que definitivamente pode indicar que o professor, ele, de uma forma ou de outra, deixou de ter um cuidado em relação a fontes,
em relação à forma como ele trata muitas coisas. Eu já disse que isso abala a confiança. Então você veja que essa questão que o Miorin levantou aí, da descredibilização, é algo muito sério, porque o intelectual ele tem uma relação de confiança com o seu público. O seu público tem que confiar no professor. O professor ele tem essa relação, essa via de mão dupla. E quando esse vínculo é quebrado, é complicado. É complicado. Especialmente aqui, eu reforço a forma como é tratado tudo isso, que o Miorin já vai falar logo mais, tá? Já vai tratar desse assunto. Mas essa descredibilização não é somente um problema para a imagem pública dele. Você imagine um médico que é flagrado fazendo atos que ferem a ética da medicina, ou então que ele não cumpriu com o sigilo médico. Isso não quer dizer, tá, concedendo o argumento para o Miorin, que ele não seja um bom cirurgião, que ele não seja um bom, sei lá, faça bons diagnósticos, que ele não saiba tratar doenças. Significa que ele não está apto para exercer a medicina. Então há uma certa semelhança, uma certa analogia entre os dois casos. E bem, a gente vai ver logo em seguida o que o Miorin continua a dizer para continuar comentando. Mas o que ele está fazendo aqui, que é uma tentativa de limar a reputação do professor, eu acho que é demais. E aí eu pergunto até para o Miorin como é que eu vou falar do caso do plágio, de modo que a descredibilização que inevitavelmente gera não acabe limando a reputação do professor Marcelo Andrade. São duas coisas indissociáveis. Até porque Marcelo Andrade é o mesmo, né? O Marcelo Andrade que escreveu o livro, que fez lá o Ctrl+C, Ctrl+V da Wikipédia, é o mesmo que está me processando, é o mesmo que está dando aula, é o mesmo que faz podcast, ou seja, não tem como desvincular essas duas coisas, tá? Aí aqui o que eu não gostei, tá? Isso aqui... O quê? Conversei hoje com o Gabriel, isso aqui eu não gostei, tá? Aqui eu preciso criticar. Aqui eu achei feio. O quê? Isso aqui pra mim é ridículo. Isso aqui Não há é um necessidade. processo. E aí? Tu merece tudo, velho. Ai, por quê? Tem um trecho que eu já coloco, mas você veja. Lá no momento, pouco antes dessa outra parte que vocês vão ver, o Miorin ele fala que a questão do processo ela é de fato injusta contra a minha pessoa, porque não mereço. Não é justo que se faça as coisas dessa forma. Não se pode admitir resolver uma situação dessa envolvendo a justiça estatal. Não é justo, não é legítimo. Não estou dizendo que ele não tenha o direito civil antes que alguém venha me imputar mais alguma coisa nas minhas costas, tá? Mas o próprio Miorin, ele admite que isso não é correto, não é legal, não é bacana. Não fica bom nem para Marcelo Andrade, nem para a justiça, nem tudo mais. Agora, vem a segunda parte do pronunciamento que eu vou colocar aqui do Miorin, que é a parte mais complicada na minha opinião, tá? Que é a parte que ele demonstra algumas insatisfações com a minha pessoa e vai falar algumas coisas aí que... Difícil. Não há necessidade. E aí? Tu merece tudo, velho. Eu mereço. Ai, por quê? Muda de opinião. Eu lembrei, eu processando aqui, né? Tipo, esse cara é contra a liberdade de expressão, velho. É verdade. É verdade, pô. É Eu me lembrei verdade. disso agora, velho. É, Assim, eu sou contra que façam isso contigo, mas tu não. Então você f***, irmão. Eu dei um... Toma um estado aí no teu cangote. Eu dei um corte ali pelas palavras, mas aí ele vai falar algumas coisas de mim. Eu sou contra que façam isso contigo, mas você é contra a liberdade de expressão, então te F aí, te lasca aí, te ferra aí. Complicado isso aí, principalmente alguém como Miorin que se coloca como um debatedor, estudioso da filosofia, sendo que Sócrates mesmo ele disse: antes é melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. Então, se ele admite alguns minutos antes dessa live que é uma injustiça que estão fazendo comigo, logo em seguida ele vai fazer o quê? Endossar uma injustiça? É feio isso para quem se pretende a colocar no campo da filosofia para debater, para estudar, para ensinar os outros essa questão, porque o filósofo não pode separar as suas ideias da sua vida moral privada, ou seja, as duas coisas andam de mãos dadas, elas refletem uma a outra. Então, é complicado, tá? Isso realmente eu não gostei. E você vai ver num trecho logo adiante que ele fala com ódio contra a minha pessoa, tá? Isso aqui considerando e concedendo que eu fosse assim, o Stalin contra a liberdade de expressão, que não é verdade. Eu disse assim em todos os meus vídeos, tanto nos últimos, na treta do Marcelo Andrade, quanto nos mais antigos, que a liberdade de expressão tem que ser entendida conforme a doutrina católica, e que aquilo que foge do que é a doutrina católica nós somos contra. Ou seja, nós não somos a favor, nós somos contra, sim, a liberdade de expressão modernamente entendida, ou seja, na sua acepção atual. Ninguém tem o direito de proclamar uma mentira. Ninguém tem o direito, por exemplo, da blasfêmia. Isso aí foi um ponto
que o Miorin já teve um atrito comigo no passado, ele lembra muito bem disso, que foi na questão de São Luís Nono, porque ele basicamente falou, São Luís Nono, né, uma postura, ou seja, jogando para escanteio a figura de São Luís Nono, e nós fomos lá e trouxemos a bula de canonização de São Luís Nono para mostrar que sim, São Luís Nono agiu muito bem quando impediu o mau uso da liberdade de expressão. Então, eu sou a favor da liberdade de expressão para o bem. E o que é o liberalismo? Que é um ponto muito essencial para se entender essa discussão. Liberalismo é a liberdade absoluta divorciada do bem. Não há liberdade de expressão para o mal. Ninguém tem o direito de utilizar da liberdade de expressão para proclamar mentiras. Ninguém pode usar aí para envenenar os outros. Não, isso não pode. Para proclamar doutrinas ruins. Então, quando eu digo que eu sou contra a liberdade de expressão, estou falando no sentido moderno. E aí a forma que ele coloca aqui, parece que eu sou um Stalin, entendeu? Que eu tô aqui, abriu a boca, metralha, manda pro paredão. Insanidade, honestamente falando. E eu, quando digo que sou contra a liberdade de expressão, eu falo principalmente a partir da Mirari Voz e dos sílabos. E eu sou católico, o Miorin se diz católico, então ele tem que partir das mesmas fontes que eu. Se ele não admite a Mirari Voz, se ele não admite os sílabos, aí é uma situação muito difícil, muito delicada, até para a posição religiosa que ele assume. Tomado tudo isso, bem, veja o princípio do cara, né? Como você você discorda muito de mim, você tem ideias muito ruins, eu quero que você se lasque. E o bem e a justiça, que independe inclusive das pessoas que são os agentes. Feio. Isso sim é feio de verdade, tá? É legal dessa situação que vai mostrando o caráter de muita gente. Mostrando o caráter de muita gente. Porque esse é sedvacante, velho. O que uma coisa tem a ver com a outra? outra? Não é só que ele é contra a liberdade de expressão, é sedvacante, velho. Você viu a palavra. Não dá pra defender isso de jeito nenhum. Como? E sabe o que eu não consigo fazer? Eu não consigo. O que a minha posição religiosa tem a ver com o assunto? Que, inclusive, é uma coisa muito estranha, tá? Por quê? No caso do Marcelo Andrade, quando eu fiz as minhas críticas a ele, uma das coisas que o Miorin disse foi porque você não está atacando o fato dele ter plagiado, você está utilizando disso para atacar a posição religiosa do lado de lá e não sei o quê. E agora não quer defender a justiça que eu mereço, e ele admite que o que eu estou sofrendo é uma injustiça por causa da minha posição religiosa. Então, desculpa o momento, Nicolas Ferreira, olha lá a hipocrisia da esquerda, mas é isso mesmo, tá? Quando é com ele, com o amigo dele, não, tinha que ter mais caridade, tinha que ser isso, não sei o quê. Aí quando é comigo, sua posição religiosa, morra! Que sacanagem é essa, cara? Que sacanagem é essa? Isso é inacreditável. Provar que dentro da sua perspectiva do que é o Estado, isso não seja bom demais. Tu tá degustando, né, velho? Tu é mal. Eu vou até colocar o trechinho de novo aqui, só pra vocês verem, né? E sabe o que eu não consigo fazer? Eu não consigo provar que dentro da sua perspectiva do que é o Estado, isso não seja bom demais. Tu tá degustando, né, velho? Tu é mal. Um dos motivos de eu fazer esse tipo de vídeo é pra mostrar pra minha audiência as pessoas que realmente são contra o nosso trabalho, tá? Isso aqui pra mim não é surpresa. Eu sei muito bem que todos eles querem me ver preso, se possível desaparecido, querem me ver sumir. Odeiam a minha pessoa, odeiam o nosso trabalho, odeiam os valores que nós pregamos. Eu sei que eu sou uma pedra no sapato pra muita gente. Eu tenho ciência plena disso. Mas saibam disso. Veja o prazer com o qual o Miorin fala. Que você não seja burro demais. Até o Malboro, que é o amigo dele, percebe, nota a maldade. Maldade que depois vai tentar jogar pra cima de mim. Pois é. Eu sou íntegro, eu fui honesto do início ao fim. Defendo praticamente as mesmas coisas do mesmo modo desde o início desse canal. Então não vejo porquê da surpresa. Mas aí depois o Miorin vai lá e retuita no tweet. Um tweet do cara falando, veja o que o Marlaçan que tá fazendo, tá tudo errado, porque ele é sedvacantista, não sei o quê. Como se eu não conseguisse provar o meu ponto. Eu acho que o ponto que eu levantei, ele é provado tanto a partir das minhas premissas, quanto das reações que as pessoas tiveram ao vídeo. É o processo, é o morra, você se exploda aí. Esse tipo de gente aí que tá contra a nossa causa. Mas bem, não posso dizer que foram só pessoas aí contra nós, até porque ele mesmo muda de opinião durante esse vídeo. E eu agradeço muitíssimo a todas as pessoas que eu não esperava que estão dando o apoio à nossa causa e que admitem, falam e estão acusando a injustiça que é essa atitude do processo que o Marcelo Andrade quer mover contra a nossa pessoa.
Bem, o vídeo de hoje é simples, é rápido, eu agradeço muito a toda a audiência de todos vocês. Peço que considerem se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, like, compartilha, se inscreva no canal. Deixe seu comentário e mande para todos os seus amigos. Meus amigos, repito o que eu disse. Meu advogado é Deus, estou de consciência tranquila, porque eu sei que no tribunal que realmente importa, que é no tribunal divino, no tribunal celeste, serei absolvido e eu estou certo. Então eu vou até o fim nessa, tá bom? Não tenho medo de nada não. Forte abraço a todos, só Cristo é rei, fogo no mundo, não vai ter Halimã.